Olá pessoal, bem-vindo a mais um Bate-Papo EGP. Hoje estou aqui novamente com o Patrick, que nós vamos dar continuidade ao assunto sobre Lei 13.460 de 2017. Nós deixamos para continuar neste vídeo nossa conversa sobre os pontos dessa importante lei. Já vimos sobre os critérios de qualidade, sobre o direito do cidadão se manifestar e a forma como isso deve transcorrer. Da necessidade do serviço público ser avaliado no mínimo anualmente, mas alguns pontos ainda estamos pendentes de informação, para quem nos assiste, não é? Então, Patrick, você pode continuar falando sobre os pontos dessa lei que a gente precisa esclarecer para os nossos espectadores? Olá, Débora, tudo bem? Mais uma vez, continuando aqui com o nosso diálogo, com aquele assunto que eu não me canso de dizer que eu gosto bastante de tratar, que é sobre a Lei 13.460. E dando continuidade, e até é importante essa tua pergunta destacar, que nós a todo tempo estamos falando de responsabilidades para quem presta o serviço público. Afinal, a Lei 13.460 ela veio para assegurar a qualidade do serviço público, em síntese. Só que não podemos esquecer que toda lei ela não traz obrigações somente para uma parte. Os dois lados têm uma obrigação. Aquele que presta o serviço tem que assegurar uma qualidade, mas aquele que utiliza o serviço público tem que utilizar ele com urbanidade, com boa fé, com respeito. Um exemplo que eu coloco, o cidadão ele não pode, por simplesmente porque ele entende que algo é irregular, começar a se utilizar daquela ferramenta para adquirir um benefício próprio. Nós não podemos esquecer que a prestação de um serviço público sempre visa a coletividade, o melhor interesse para a coletividade. Então a Lei 13.460 ela veio justamente nesse aspecto. Então o usuário, ao utilizar o serviço público, ele tem que utilizar com responsabilidade. Quer ver um outro exemplo bastante claro? Quando o cidadão se manifesta, por exemplo, por intermédio de uma ouvidoria, e a ouvidoria pede para que ele complemente uma informação, é importante que ele complemente aquilo. Por quê? Porque muitas vezes pela falta de elementos ou informações a demanda não vai adiante, aquilo fica pendente de uma tratativa. Por quê? Porque o cidadão não cumpriu com a sua contrapartida, que é aquela troca de informações para que chegue a um resultado que favoreça a coletividade. Patrick, mas para isso o cidadão deve conhecer bem os serviços prestados e a forma como ele é oferecido, certo? Para que assim possa ser utilizado corretamente. Então eu te pergunto, a lei trouxe algo nesse aspecto? Legal a pergunta também. Eu gosto de todas, né? Já deu para ver, não fujo de nenhuma. A Lei 3.460 ela trouxe diversos aspectos e aspectos muito importantes. Então, para tentar exemplificar isso, Débora, e para aqueles, em especial para aqueles que nos assistem, quando a gente vai a um restaurante, que é a primeira coisa que você olha? O cardápio, para verificar se ele lhe agrada, se ele traz aquilo de forma compreensível, ou seja, esse prato ele vem com isso, isso, isso. Vou usar um exemplo bem esdrúxulo aqui para tentar exemplificar para quem nos assiste. A Lei 3.460 ela também trouxe a obrigatoriedade do serviço público dispor de um cardápio, vamos assim dizer, que seria um menu do usuário público. E esse menu do usuário público, dentro do contexto da lei, ele foi chamado de Carta de Serviço ao Usuário. Carta de serviço ao usuário. Essa carta de serviço ela deve trazer os requisitos mínimos para que o cidadão possa utilizar o serviço público, quais os documentos necessários para que ele usufrua daquele serviço público, qual o fluxo de tramitação, o tempo de resposta para que aquela demanda seja atendida, qual é o setor responsável, qual é o horário que esse setor que vai tratar aquela manifestação atende, para que a hora que o cidadão sentir a necessidade de buscar uma resposta daquilo que ele busca, ele saiba todos os caminhos por onde percorrer. E principalmente, eu apresentei uma manifestação hoje, o órgão público tem 30 dias para me responder. Se em 30 dias ele não responde, ele sabe para onde ele vai, ele sabe como recorrer, o porquê que aquele prazo pode não ter sido. Quando ele vai se manifestar, ele sabe qual é a documentação mínima necessária para apresentar a sua manifestação. Para que não ocorra aquilo que a gente via até uns tempos atrás, que de certa forma era comemorado quando faltava algum documento, algum elemento, e aquilo acabava sendo um obstáculo para que o cidadão participasse da gestão pública. Hoje isso não pode mais acontecer. O cidadão ele tem que conhecer as regras do jogo, para que ele possa jogar de acordo com aquelas regras, e o serviço público seja prestado de acordo com aquelas regras. E essa carta de serviço deve fixar algum compromisso? Sim, Débora, a lei ela fixou alguns compromissos para que isso ocorra e transcorra de uma forma correta. Essa carta de serviço, basicamente, ela tem que trazer a prioridade de atendimento, sempre respeitando aqueles critérios legais, gestantes, portadores de necessidades, lembrando que todo cidadão tem que receber um tratamento igualitário,
salvo os casos urgentes, tá? Essa carta ela tem que trazer o tempo previsto de espera para atendimento, tanto para aqueles casos que forem remotamente, ou seja, por meio eletrônico, quanto aqueles casos que sejam feitos de forma presencial. Usar um exemplo bem claro, hoje existe um regramento que diz que no banco tu não pode esperar mais que 15 minutos na fila. Essa carta de serviço tem que trazer, em média, quanto tempo leva para que aquele serviço seja prestado, para que ele seja atendido de fato. Os mecanismos de comunicação, tem que ficar muito claro para aquele que vai utilizar o serviço público as formas como ele pode se manifestar. É aquilo que eu disse, as regras do jogo. Tem que ficar muito claro quais são os procedimentos para enviar manifestação, para o órgão receber manifestação e para que essa manifestação seja tratada. E, acima de tudo, os mecanismos de consulta. Porque o cidadão não pode pura e simplesmente jogar uma informação e aquela informação não ser levada adiante. Então, ele tem que, o cidadão, a contrapartida dele é que ele acompanhe aquela prestação de serviço. Ele verifique como aquele serviço está sendo efetivamente prestado. E, para isso, tem que haver mecanismos de consulta, onde o cidadão possa, de fato, participar da gestão pública. Porque participação implica isso, não somente o envio da manifestação, mas que ele possa participar daquilo, questionar os atos que estão se transcorrendo a partir daquela situação. Muito legal, Patrick. E no próximo vídeo você vai falar sobre ouvidoria, certo? Com certeza, o assunto não preciso nem dizer que é um assunto que eu gosto muito, afinal afeta a minha área, né? É isso aí, gente. Aguardamos vocês no próximo vídeo e, enquanto isso, não deixe de acessar o nosso site, que lá você encontra cursos online e presenciais para que você possa se atualizar. Um abraço e até lá. Tchau!